vídeo nós iremos abordar histologicamente o conceito, a organização e a função do sistema reprodutor feminino. O conceito consiste em um trato tubular com glândulas acessórias e se liga na porção caudal do sistema urinário. O sistema reprodutor feminino é organizado da seguinte maneira: genitália interna, que são órgãos que ficam dentro da cavidade pélvica, e genitália externa, que são órgãos que ficam no períneo, ou seja, fora da cavidade pélvica. A genitália interna ela é constituída por órgãos como vagina, útero, tubas uterinas e ovários. Já a genitália externa ela é constituída pelo monte pubiano, grandes e pequenos lábios, clitóris e bulbo vestibular e glândulas vestibulares. O sistema reprodutor feminino é responsável por desempenhar toda a trajetória da reprodução e possui duas funções primordiais, que são a ovulação, que é a produção de gametas femininos, que em contato com os espermatozoides do homem, geram um embrião, e proporcionar um ambiente favorável para a fecundação, garantindo também o desenvolvimento do feto no interior do útero. Além disso, o sistema reprodutor feminino é composto por um conjunto de órgãos que suas respectivas funções são os ovários, eles são responsáveis pela produção dos hormônios femininos, estrógeno e progesterona, além de serem os responsáveis pelo desenvolvimento dos óvulos. As lâminas do ovário. Ele é revestido externamente por um epitélio cúbico simples, que é a camada cortical. Logo abaixo do revestimento epitelial está a túnica albugínea, de tecido conjuntivo denso, não vascularizado. O estroma ovariano encontra-se repleto de folículos ovarianos, e eles normalmente estão em vários graus de desenvolvimento. As trompas de Falópio, ou tubas uterinas, são responsáveis por conduzirem o óvulo até o útero. É no interior das trompas que a fecundação do óvulo pelo espermatozoide ocorre, sendo levado até o útero para fixação. Lâminas das trompas. A mucosa ela é revestida por um epitélio cilíndrico simples secretor, contendo células produtoras de muco intercaladas com células cilíndricas ciliadas. Corpo lúteo é uma estrutura endócrina temporária relacionada com a produção do hormônio progesterona, necessário para a manutenção da gestação. Nas lâminas do corpo lúteo nós temos os brônquios, a porção glandular, a camada luteínica e a camada paraluteínica. No útero ocorre a implantação do zigoto, que é a chamada nidação, e é nesse órgão que acontecerá toda a gestação. Na primeira lâmina nós temos a fase proliferativa e na segunda lâmina observa-se o aumento do endométrio e uma abundância de glândulas endometriais. A placenta se forma durante a gravidez e troca nutrientes entre a mãe e o feto, como nutrientes e O2. Nas lâminas da placenta, observamos a placa coriônica, as vilosidades coriônicas e a decídua basal. O córion é bem desenvolvido e apresenta pápilas conjuntivas frequentes, sendo chamadas de córion papilar. A vagina é um canal com grande elasticidade que faz ligação do exterior até o colo do útero, e é o canal onde o bebê passa pelo parto normal. Nessas lâminas temos o corte do canal vaginal, onde observamos o epitélio estratificado pavimentoso. As células desse epitélio são produtoras de glicogênio e muitas delas aparecem pouco coradas pelo acúmulo dessas substâncias. A vulva é a parte externa do sistema reprodutor feminino, sendo composta por várias estruturas, como monte pubiano, grandes lábios, pequenos lábios, ímen, clitóris, além das glândulas secretoras de muco. Sobre as glândulas mamárias, sua principal função é a produção de leite capaz de alimentar o bebê em sua fase inicial da vida. Por isso, essa glândula se relaciona à proteção e cuidado. As lâminas que seguem correspondem a cortes de glândulas mamárias em 3 momentos diferentes: gestação, lactação e repouso. Nós também pesquisamos algumas curiosidades sobre o sistema reprodutor feminino relacionadas com a histologia, E eu vou falar um pouquinho sobre elas. A nossa primeira curiosidade fala sobre as duas zonas do ovário, que são a zona medular e a zona cortical. Na zona cortical são encontrados estromas de tecido conjuntivo frouxo, abundantes em fibroblastos. E nessa região também pode ser encontrada os folículos ovarianos, que são formados pelas células germinativas e pelas células foliculares. Os ovarianos podem ser classificados em primordiais, em crescimento, atrésicos e maduros. A próxima curiosidade é sobre os folículos primordiais. Eles estão destacados em rosa forte na imagem do slide. E esses folículos primordiais, durante a vida fértil, eles estão em abundância na região cortical e estão localizados próximos à superfície do ovário. Na próxima imagem, a gente consegue ver a corona radiata, que está destacada em azul, e ela envolve o ovócito e é liberada com essa célula no momento da ovulação.
também contribui para um processo chamado de quimiotaxia, porque ela produz sinais químicos que atraem os espermatozoides. Nessa próxima imagem, a gente consegue identificar a zona pelúcida, que é uma camada acelular composta principalmente por glicoproteínas, e ela é formada entre o ovócito e as células foliculares. Nossa última curiosidade fala um pouquinho sobre as 3 camadas que compõem o útero. O perimétrio, o miométrio e o endométrio. Nossa última imagem mostra as 3 camadas que compõem o útero, que são o perimétrio, o miométrio e o endométrio. O miométrio, ele é uma camada espessa composta de feixes de músculo liso. E durante o período da gestação, o miométrio pode sofrer muitas alterações morfológicas, às vezes diminuindo ou às vezes aumentando o seu tamanho. O sistema reprodutor masculino é o sistema ligado à reprodução e à nutrição do feto em desenvolvimento. Assim como em outros sistemas do corpo humano, o sistema reprodutor masculino possui diversos órgãos, além de glândulas e ductos. Esses órgãos eles podem ser separados em internos e externos. Nos órgãos externos estão contidos o pênis e o escroto. Já nos internos estão contidas as glândulas seminais, as glândulas bulbouretrais, ductos diferentes, ductos ejaculatórios, epidídimo, testículo e próstata. As glândulas seminais, bulbouretrais e a próstata formam as glândulas acessórias. Testículos e epidídimos eles são localizados no escroto, portanto, eles são considerados órgãos internos devido à posição que assumem durante o desenvolvimento embrionário e homologia aos ovários. Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e eu vou falar um pouco sobre a organização do sistema reprodutor masculino. Ele pode ser dividido entre 2 partes, entre os órgãos externos e os órgãos internos. Os órgãos internos, eles são os testículos, os epidídimos, os ductos deferentes, as glândulas seminais, os ductos ejaculatórios, a próstata e as glândulas bulbo-uretrais. Já os externos são o pênis e o escroto. Bom, vou começar falando agora sobre os órgãos internos. Eu vou começar falando sobre os testículos. Os testículos são gônadas masculinas. Cada testículo é formado por um emaranhado de tubos, os ductos seminíferos. Esses ductos são formados pelas células de Sertoli e pelo epitélio germinativo. Nos ductos estão as células de Leydig. Elas são responsáveis pela produção dos hormônios sexuais, principalmente testosterona, que faz a espermatogênese e a diferenciação sexual. Já a dihidrotestosterona atua nos músculos, na distribuição dos pelos, crescimento de cabelos e etc. Eles são envolvidos por uma camada grossa de tecido conjuntivo denso. O epidídimo é onde o espermatozoide fica armazenado. Ele é constituído por um tecido conjuntivo e músculo. Ele é revestido por epitélio pseudoprismático com estereocílios. Eles possuem glândulos de secreção, é onde o espermatozoide adquire a sua mobilidade auxiliado pelo músculo liso do epidídimo. Os ductos deferentes são revestidos por um epitélio pseudoestratificado cilíndrico rico em fibras elásticas. Eles são 2 tubos que saem dos testículos, unem-se ao ducto ejaculatório e desembocam nas vesículas seminais. As vesículas seminais elas produzem um líquido que age como fonte de energia para os espermatozoides. Esse líquido é composto basicamente por frutose e prostaglandina, que é um hormônio produzido em vários tecidos do nosso corpo. E a sua secreção depende totalmente da testosterona. A próstata é uma glândula localizada embaixo da bexiga urinária. Seu tamanho pode variar durante a idade e possui a função de produzir um fluido que nutre os espermatozoides no sêmen, aumentando sua liquidez. Ela é envolta por uma cápsula fibroelástica rica em músculo liso. Ela é internamente revestida por epitélio cúbico simples. Os últimos componentes da parte interna do sistema reprodutor masculino são as glândulas bulbo-uretrais. Elas ficam situadas abaixo da próstata, constituídas de células prismáticas ou piramidais. Elas são glândulas subalveolares com células do tipo mucoso. Elas são responsáveis pelo fluido pré-ejaculatório com função de lubrificação do pênis. Agora, partindo para os órgãos externos do sistema reprodutor, a gente vai começar falando sobre o pênis, que é o principal órgão do sistema reprodutor masculino. O pênis, ele é composto por raiz, corpo e glande. Ele é formado por massas cilíndricas de tecido erétil e uretra que é envolto por pele. Ele possui diversos vasos sanguíneos que dilatam. Na sua extremidade se situa a glande e é onde é possível visualizar a abertura da uretra. A pele que envolve o pênis é chamada de prepúcio. Quando há estímulo erótico, ocorre a inundação dos corpos cavernosos esponjosos com sangue. Então o órgão se torna rígido com aumento de tamanho mais conhecido, e tem um aumento de tamanho e isso é mais conhecido como ereção.
E o último órgão a ser dito aqui vai ser o escroto. O escroto, devido à temperatura normal do corpo, o espermatozoide ele não conseguiria se desenvolver adequadamente. Assim, o saco escrotal se localiza na parte externa do corpo. A principal função dele é de termorregulação. Então, ele pode aproximar ou não os testículos do corpo a fim de controlar a sua temperatura. Oi, eu vou falar um pouquinho sobre as funções das estruturas do órgão reprodutor masculino. O escroto, vamos começar. Sua principal função é manter a temperatura para a produção dos espermatozoides. Geralmente ele mantém a temperatura de 2 a 3 graus abaixo da temperatura do corpo. Já os testículos, eles produzem os hormônios envolvidos tanto na espermatogênese quanto nas características sexuais masculinas. O sistema reprodutor masculino também possui um conjunto de ductos. Esses ductos são responsáveis pela passagem de líquidos e espermatozoides. Os ductos se iniciam no túbulo seminífero. O túbulo seminífero faz a secreção dos líquidos e gera uma pressão onde faz a translocação de líquidos e espermatozoides ao longo de todos os outros ductos. Logo depois vem o ducto eferente, onde é o local de passagem de líquidos e espermatozoides. Depois vem o ducto do epidídimo, onde a motilidade dos espermatozoides aumenta e ele pode ficar armazenado por 14 dias no ducto do epidídimo. Após o armazenamento no ducto do epidídimo, o espermatozoide vai até serem conduzidos para o ducto ejaculatório no momento da ejaculação ou serem reabsorvidos pelo corpo. O sistema reprodutor masculino também possui um conjunto de glândulas acessórias, são as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulbodenais. Essas glândulas, elas são responsáveis por secretarem a maior parte da porção líquida do sêmen. Falando um pouquinho das glândulas sexuais acessórias, a gente vai começar falando um pouquinho da próstata. A próstata é responsável por produzir um líquido deleitoso que compõe 25% do sêmen. As vesículas seminais, elas são umas estruturas pares e elas são responsáveis por manter o pH da uretra. Além disso, elas compõem 60%, sua secreção, compõe 60% do sêmen. Já as glândulas bulbouretrais, elas são responsáveis por produzir uma substância alcalina e diminuir a acidez na uretra. As glândulas bulbouretrais também secretam um muco, que é responsável pela lubrificação durante a relação sexual. Por último, temos o pênis. O pênis é responsável pela passagem do sêmen e da urina através da uretra. Eu me chamo Daniel e eu fiquei com a parte das curiosidades do sistema reprodutor masculino. Primeiramente, os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino são a uretra, o pênis, a vesícula seminal, a próstata, os canais deferentes, o epidídimo e os testículos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre cada órgão, começando pela uretra. A uretra, ela funciona tanto do sistema reprodutor como no sistema urinário e ela começa na bexiga, atravessa a próstata e o pênis e vai até a ponta da glande. Ela mede em torno de 20 centímetros e a urina e o sêmen elas nunca vão sair no mesmo instante devido à musculatura na bexiga. O pênis ele possui dois tecidos, o esponjoso e o cavernoso, e através dele são eliminados a urina e o sêmen. A vesícula seminal ela é formada por duas bolas localizadas atrás da bexiga que produzem o líquido seminal. O líquido seminal ele tem a função de neutralizar a ação da urina e proteger o espermatozoide, e ele mede em torno de 7,5 cm. A próstata é uma glândula localizada sobre a bexiga que produz o líquido prostático. Ela mede em torno do tamanho de uma noz e após os 45 anos os médicos recomendam fazer exames regularmente. O canal deferente ele é um canal muscular que conduz os espermatozoides a partir do epidídimo, que é o local onde eles são armazenados após serem produzidos nos testículos. Eles representam uma continuação direta de cada epidídimo
e eles podem ser variados de 30 a 40 centímetros. O epidídimo são canais alongados que se enrolam e recobrem cada testículo. Eles variam em torno de 5 a 7 centímetros e os espermatozoides são produzidos nos testículos e o processo de formação se denomina espermatogênese. O principal hormônio que são produzidos nos testículos são a testosterona, que é o hormônio que é caracterizado pelo aparecimento das características masculinas, sexuais masculinas.